Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E estamos aqui de novo no nosso Momento Consult para gravar algumas questões que têm gerado dúvidas a vocês. E nós temos observado que a grande problemática dos últimos tempos, notadamente em relação aos últimos ajustes CINEF, o 13 e o 14, que envolvem anulação de documento, que envolvem aí a entrega opcional ou virtual, são procedimentos que ainda dependem de regulamentação. E nos causa até certa surpresa que ainda hoje nós tenhamos gente que tenha dificuldade em separar o que é vigência, o que é eficácia, o que é validade e a palavra vigor. E é o que nós vamos explicar hoje. Só fazendo uma referência, porque nós costumamos sempre referenciar aqueles que querem aproveitar, evoluir, nós tratamos direta ou indiretamente do tema, isso tem a ver com convênios, com protocolos, com ajustes, mas também tem a ver com o próprio ordenamento legal. Só para se ter uma ideia, esse tema é tratado na atual Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Para quem quiser lá pesquisar no Google, é o Decreto-Lei 4657 de 1942, Lei de Introdução. Ela orienta, em parte, isso que nós vamos falar, vigência, validade e eficácia. É lógico que existem conceitos jurídicos que nós iremos passar a vocês, para que vocês possam interpretar adequadamente a norma. Não bastasse isso, nós sempre orientamos a Lei Complementar 95 de 98. Essa lei, que tem inclusive um regulamento, um decreto, também vocês acham aí na internet, ele trata de redação, como é feito, para que serve caput, parágrafo, inciso, o que vai ajudar vocês a interpretar a norma. E um terceiro item que nós vamos colocar, inclusive vamos disponibilizar para vocês aqui embaixo, é um linkzinho do Código Tributário Nacional, uma obra que nós produzimos em 2014, eu sou um dos coautores, lá na OAB. E o acesso a este material é gratuito, sem vírus, porque ele é baixado direto da OAB, onde nós trazemos comentários dos artigos 96 a 112. E o que são esses artigos? São artigos que determinam a regra de interpretação do direito tributário. Ou seja, para interpretar uma norma, lei, decreto, convênio, o que quer que seja na área tributária, contagem de prazos e assim por diante, existe uma regra estabelecida lá no capítulo específico que diz interpretação e integração do direito tributário. Você tem que entender e tem que integrar lá. Tá? O direito tributário, nós costumamos dizer, é um direito de sobreposição ou superposição. Importante, então, ter essa conexão para se saber o porquê que certas coisas tem que considerar. Só para se ter um exemplo. Quando assinamos convênio, protocolo e ajuste, por que eles não têm vigência imediata no Estado? Por que o Estado tem que internalizar? Você tem que integralizar isso com um contexto constitucional de competência. Lá no artigo 155, nós temos a competência que é do Estado, no caso que colocamos também no Distrito Federal, de regular, de estabelecer, de criar, por exemplo, o ICMS. E aí uma máxima, um brocado do direito tributário e do direito como um todo, quem pode mais, pode o menos. Então, evidentemente, se essa regra existe, você tem que respeitar toda ela antes de interpretar. Ou seja, não adianta eu assinar o convênio, que tem origem, inclusive, do direito administrativo, é um acordo. Já explicamos em outras oportunidades que o convênio, na realidade, genericamente, ou lato sensu, é aquele conceito de acordo, e um termo de ajuste entre as partes. E no contexto do ICMS, do sentido estricto sensu, ele revela o convênio, propriamente dito, o convênio ICMS, o protocolo e o ajuste. E a regra para esses três é a mesma e também se aplica às demais leis. E lá no artigo 96 até o 112 do CTN, ele disponibiliza essas regrinhas e nós vamos passar para vocês, tá? Depois o linkzinho para vocês baixarem o material, pode ficar tranquilo, o link não é eivado de vírus, é super tranquilo porque ele está dentro da OAB, está depositado lá e naturalmente a todo cuidado está sendo tomado, tá bom? Mas o que é importante para falarmos desse tema? Vigência, eficácia e validade. Eu vou pegar convênio,
ajuste e protocolo como parâmetro, mas vocês podem aplicar isso para a norma geral, porque isso está na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, como comentei com vocês, né? Sim, um ajuste não tem efeito imediato no Estado se não for internalizado. E o que é internalização? A palavrinha-chave é feia, chata, diferente, talvez você não esteja habituado, é a juridicização. É a internalização, tá? E como é que funciona? Vamos por partes, como diria, né, o dono do carrinho. Primeiro deles, a palavra vigência. O que é vigência? Quando o CONFAS se reúne para produzir um protocolo, um ajuste ou um convênio, eles se reúnem, né? Existem no mínimo 6 encontros ao ano, e existem os encontros extraordinários, muitos dos quais são virtuais. Existem prazos a serem respeitados. Quem quiser saber um pouquinho disso, vai olhar lá na Lei Complementar 24 de 75 e também no Convênio 133 de 1997. Está lá no site do CONFAS, que explica como é que é a rotina de aprovação desse material todo, em linha com isso que nós estamos falando, tá? A palavra vigência, ela representa o fato de o CONFAS se reunir. E o documento só estará vigente depois que o documento for redigido e publicado no Diário Oficial da União. A vigência está vinculada ao conceito de publicidade. Norma legal, qualquer ela que seja, lei, decreto, portaria, o que quer que seja, né, tem que ser publicado no Diário Oficial. Inclusive, nós já falamos em outra oportunidade, a questão do veto 48 lá na transferência. A parte que foi vetada e que foi reintroduzida, a vigência dela se dá na data da reintrodução, embora a lei tenha vigência como um todo antes disso, né? Isso é uma regrinha que está na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que nós citamos a vocês, darem uma olhadinha lá, o Decreto-Lei 4657 de 1942. Gilberto, mas é tão antigo? Sim, ele foi atualizado naturalmente, né? E a palavra vigência tem a ver com reconhecimento de que o documento existe. Sim, porque uma vez publicado no Diário Oficial, nós temos aí o contexto da publicidade. Então, ele tem vigência. Mas daí dizer que ele tem validade, eficácia e um vigor propriamente dito, vigor é o quarto conceito que a gente vai esclarecer, é outra história. Por quê? No contexto dos convênios, protocolos e ajustes, isso necessariamente não existe nas demais, existe uma válvula de escape que é a vigência ad referendum. Ou seja, como o Estado manda um representante da Secretaria de Fazenda para participar da reunião, e nem sempre esse representante é o primeiro escalão, que pode ser o próprio coordenador da Receita, pode ser o secretário de Fazenda, pode ser alguém, pode ser, como eu brinco dizendo, né, em final de ano, é o terceiro assistente do quarto reserva do oitavo gandula que cuida do cavalo quando o titular está de férias. Por que isso? Pode parecer uma brincadeira, mas a pessoa que vai lá, ela, para não causar, porque alguns documentos no tratamento de convênio que trata de isenção, precisam de unanimidade. E para não criar maiores dificuldades, até para evitar guerra fiscal, a pessoa autoriza. Todavia, ela não tem noção se quem ela mandou, o secretário, o coordenador, pensa exatamente daquele jeito se tem alguma contestação. Ela participa da discussão, das razões, e volta, trazendo, olha, nós assinamos lá, coisa e tal. Aí o secretário de Fazenda olha, diz, não, mas nós não concordamos com isso, porque disso, daquilo. De acordo com o regimento interno do CONFAS, com a Lei Complementar 24 de 1975, que criou o CONFAS, inclusive, existe aí obrigatoriedade dos estados e do Distrito Federal de ratificarem o que foi decidido. Por quê? Porque quem participa da reunião nem sempre é aquele que detém as informações. Então é como se fosse um direito de desistência. Porque quem assinou uma coisa que eu, que sou o chefe, que decido, o secretário da Fazenda, não concordo. Às vezes a coordenadora, que no Paraná é uma excelente pessoa, inclusive, ela, não, mas aqui vai, então vamos rejeitar. Aí você tem até 15 dias para comunicar o CONFAS, né, e a Secretaria Executiva, nós não concordamos com este convênio. Se um Estado ou o Distrito Federal, considerando que ele também tem o contexto do Estado, rejeitar, lembra daquela vigência ad referendum? Não aconteceu.
ele perde vigência, ele não nasceu. Então nós estamos falando de nascimento. Imagina quem já teve filhos, é quando nasce. Tem gente que acha que levar o filho para casa vai dar a garantia de que ele é seu. O que vai garantir, assim como a compra de um imóvel, é o registro que você faz no registro civil, ou, no caso do imóvel, o registro de imóveis. Eu repito, a compra, o contrato de compra e venda, o compromisso de compra e venda, não é documento que lhe dê a propriedade, é o registro. E aqui, o nascimento da vigência definitiva se dá se após esses 15 dias nenhum estado é contrário e ele tem vigência. Esse é o primeiro conceito. Ótimo, Gilberto. Posso sair aplicando? Detalhe, aqui é mero decreto do executivo, porque isso é matéria de direito administrativo. Tá? Eu concordo com o que você assinou lá, ou eu discordo. Repetindo, se eu discordo, o convênio é denunciado. O convênio 174, que nós tivemos aí, esse ano de 2023, né, ele tratava aí das transferências. E o Rio de Janeiro não concordou com ele. Então, ele não passou a ter vigência. Por isso, a figura da convalidação, né, da ratificação ad referendo. Bom, vencido isso, prazo de até 15 dias, não precisa dizer que precisa ser os 15 dias, quando eles têm urgência, eles conseguem aprovar isso com uma rapidez que vocês não têm noção, pedindo que os estados, porque como eles têm até os 15 dias, então digam, nós concordamos. Hoje eles aprovam muita coisa em 2, 3 dias no máximo, a posicionamento. Vencido este prazo, os estados ainda não podem ter aplicação. Por quê? Entra em campo uma outra coisa chamada eficácia. O que é eficácia? Ela tem a ver com a produção de efeitos. Né? A produção de efeitos, eles ainda não ocorrem com a simples publicação. Porque a publicação cria a norma em tese. A eficácia, ela traz para o mundo real algo que você vai ter que procedimentalizar. E essa validade, esta eficácia, ela se dá também por um procedimento, no caso dos convênios, protocolos e ajustes, em no máximo, tá? Até 30 dias. Por que no máximo 30 dias? Está lá na LINDB, aquela lei que eu sugeri. Se a lei não tiver nada prevendo o prazo, ela entra em vigor 30 dias após a sua publicação. E é importante isso porque uma das fases que está por vir pressupõe que se não foi colocado no convênio, no protocolo, no ajuste, a data de eficácia, ela tem que aguardar 30 dias, ou seja, antes de 30 dias os estados não podem regulamentar. E aí entra um pouquinho da experiência que o CONFAS tem, que o legislador tem. Vocês já notaram que no dispositivo final de toda lei, protocolo, convênio, decreto, tem uma coisa que muita gente acha que é ridículo. Esta norma entra em vigor na data da sua publicação. Embora a palavra vigor aqui seja inadequada, porque ela tem outro sentimento, não está errado porque ele está usando a palavra vigor no sentido de eficácia. Por que isso é importante? Lembra daqueles 15 dias que antecedem a ratificação? Eles já colocam lá o convênio, o protocolo e o ajuste. Já colocam com data. Então ele já começou a contar esse prazo. Porque se ele não colocar, eu tenho que esperar os 15 dias da ratificação para daí começar a contar esse prazo. Quando então ele vai ter eficácia. Tem que vencer este prazo. Vocês já viram leis, decretos, portarias que dizem, olha, esta lei entra em vigor a partir do 2º mês subsequente. Esta lei entra em vigor 90 dias. Nós estamos falando de eficácia. Tá? Isso é importante. Então, questão de vigência, questão de eficácia, existe sim a palavra vigor como sinônimo aqui, mas a palavra vigor também tem outro significado. Aí nós entramos num terceiro conceito, que é a palavra validade. Então eu posso aplicar isso no Estado? Não. Lembram das regras de interpretação, integração que eu falei para vocês? Lá no 96, no 112? Ô, gente, quem é que tem competência para instituir o ICMS? Estado, Distrito Federal. Então ele tem que internalizar. Mas por que não vale o convênio protocolo? Porque é um acordo. Acordo não é lei. Está lá no artigo 5º e no 150 da Constituição, e o 150 fala da legalidade estrita no direito tributário, ninguém é obrigado senão em virtude de lei. E como texto constitucional, lá no artigo 155, parágrafo 2º, a linha G, diz que benefícios têm que ser feitos por meio de convênio,
e está no 176 do CTN, que tem que ser lei, nós temos uma complexidade, porque nós temos 27 estados, e a necessidade de criar um equilíbrio, harmonia, princípio da neutralidade. Olha lá o artigo 156, que proíbe a tributação diferenciada conforme a origem. Então, para tentar tornar mais harmônico o ICMS em nível nacional, é que existe realmente uma série de preocupações que são tomadas por conta dos estados. Tá? Isso explica por que tem o MV ajustado e assim por diante. Mas por que eu citei o artigo 176? Porque a introdução desses convênios, protocolos e ajustes, assim como outro documento, a questão da matéria ser autoaplicável, ou o que a gente chama de norma de eficácia contida. Ela precisa de uma norma para regulamentar, porque os procedimentos não estão definidos. Então, o que eu falo para convênio, protocolo e ajuste, está valendo também para lei, decreto, portaria, instrução e assim por diante. E isso tudo vai para o regulamento do ICMS. Mas, Gilberto, você não falou que é lei? Regulamento é decreto. Aqui há a peculiaridade. Por que existe o CONFAS? Por que existe a Lei Complementar 2475, que faz o papel da Lei Complementar 176, do artigo 176 lá do CTN? Então, ela cumpre esse papel. A discussão que existe hoje, e eu pesquisei, eu tenho um livro de convênios, eu fiz a pesquisa nas 27 unidades da federação, em todas elas existe a obrigatoriedade da internalização ser feita por meio de decreto legislativo ou por meio de lei. Infelizmente, é feito novamente por decreto. E aqui é importante observar, o presidente da República, que é quem representa qualquer estado, quando vai para o exterior e faz um acordo, ele não tem autonomia para dizer aplique. Até porque lá no artigo 97 do CTN, lembra? Regra de interpretação e integração, diz que acordos internacionais prevalecem sobre a lei interna. E quem dá a última palavra não é o presidente, é o Congresso Nacional. Ele dita decreto legislativo. Mutatis mutandis, ou mudando o que tem que ser mudado, tragamos isso, né, para a questão do ICMS. No lugar do presidente, nós temos o governador. Né? E no lugar do Congresso Nacional, nós temos a Assembleia Legislativa. Aquele primeiro decreto, sim, pode ser do Executivo, porque ele só vai confirmar. É isso. Joinha, joinha. Tranquilo. Tá? Como diz um amigo meu, GG, joinha, joinha. Né? A segunda convalidação, que já é a internalização, né, essa teria que ser feita por meio de decreto legislativo ou por lei. O Distrito Federal faz e alguns estados fazem. Teria que se levar para a Assembleia Legislativa. Infelizmente, usos e costumes no Brasil, o dito cujo direito consuetudinário, lá no artigo 100, vocês vão ver, usos e costumes, tradicionalizou que a internalização seja feita por meio de decreto. Nunca foi discutido no judiciário, mas daria um belo pano para manga. Então, boa parte, a maioria, por velocidade, internaliza por meio de decreto. Isso é uma polêmica jurídica que nós não vamos entrar no mérito. Mas a partir do momento que o Estado exerce a sua competência, e ele é dono, quem pode mais, pode menos, lembra? Ele internaliza e joga para dentro do seu regulamento, ou cria um decreto, ele está criando a possibilidade de haver validade efetiva. Tudo isso tem prazo. Então, veja, assinei, publiquei, vigência. Há de referêndum. Se confirmar, ele não tem vigência. Se confirmar, está vigente. Abre um novo prazo para eficácia, que é o prazo que está dentro do convênio, protocolo ou ajuste, ou aqueles prazos que eu citei. Se não estiver, depois da assinatura do decreto de ratificação, eu começo a contar o prazo. Então, eles ganham tempo com isso para que se faça a publicação. Feito isso, ele passa a ter a eficácia, mas validade efetiva, o Estado pode aplicar, depende da internalização. Resumo da ópera. Convênio, protocolo, ajuste. Tudo que não seja lei, tudo que não seja decreto do Estado, só terá validade quando ele publicar. Isso explica por que alguns convênios que são autorizativos, ou mesmo os que são impositivos, são assinados, né, pelos estados e não são internalizados. Eu me lembro de um convênio antigo, né, do ano de 2000, se não me engano, 54, que tratava do procedimento na devolução de mercadoria como substituição tributária, terminando o procedimento de você lançar um documento fiscal, depois se tornar. Paraná assinou esse convênio
Inclusive, a reunião do CONFAS foi lá em Foz do Iguaçu. E detalhe, o secretário da Fazenda estava presente, mas ele não internalizou. E aí nós tivemos um problema com um cliente nosso, que queria devolver a mercadoria para São Paulo, e a empresa não aceitava, porque a lei lá em São Paulo determinava aquele procedimento. E eu expliquei, a minha cliente falou, olha, em São Paulo, mas a devolução está ocorrendo aqui no Paraná. O fato gerador aqui, quem determina a regra é o Paraná. Gilberto, como é que você diz isso? Gente, olha o artigo 101 e 102 do CTN. Repito, 96 e 112, é onde eu estou me lastrando. O 102, inclusive, cria a regra de extraterritorialidade, o que dá valor para as operações interestaduais de substituição tributária. Então, quem manda no Estado é o Estado. Se o Estado do Paraná não internalizou o convênio, eu até fiquei com pena, né, da consulente, que me fez uma pergunta que eu tive que responder a ela. Ah, mas o senhor conhece algum autor que falou sobre isso? Falou, conheço. Quem? Eu. Ah, mas o senhor não vale? Vale sim. Sabe por quê? No meu livro, quem prefaciou um fulano que é considerado o deus do ICMS, o papa do ICMS, que é o professor Roque Antônio Carrasa. Se ele concorda com o que eu disse, logo é assim que é a doutrina majoritária. Ele, não eu. Pensa. Então, e aí ela teve que aceitar. Eu disse, olha, até tenho pena dela, mas eu tenho que defender os interesses do meu cliente. Né? Então, fica aqui, gente, a ideia de validade, vigência e eficácia. Tá, e a palavra vigor? A palavra vigor, ela pode significar vigência, entra em vigor, isso é vigência. Mas também pode significar, poxa, essa lei é válida, ela ainda tem vigência, ela ainda está em vigor. É para ver se ela não foi revogada, alterada. E aí é outra história, que a própria Lei Complementar 95 de 98 orienta como proceder, porque nós temos aí a revogação tácita e a revogação expressa. Quando a revogação é expressa, fica fácil de saber. O problema está na revogação tácita, em que um texto novo indiretamente revoga o antigo. E nós temos dúvida para saber se isso acontece. Exemplo clássico é o Decreto-Lei 406 de 1968, em que se discutia o conceito do ISS fixo. E muitos municípios dizem, não, com a Constituição de 88, com a Lei Complementar 116, revogou-se o conceito de ISS fixo. Não. Por quê? O artigo 9º, que tratava do ISS fixo, não foi revogado. Está lá, você vai ver na Lei Complementar. E segundo as regras da Lei Complementar 95 e 98, ele estava válido. Pior, STJ e STF, inclusive o STF tem súmula, reconheceu a validade. A título de curiosidade, agora, com a reforma tributária, o PLP 68 de 2024, ele vai revogar definitivamente o artigo 9º, tá? Seguindo a regra da Lei Complementar 95 de 98. Bom, dito isso, esperando que vocês tenham aí tratado do tema, eu vou repetir os convênios que nós tratamos sobre os momentos consulta, direto ou indiretamente, para quem quiser fazer aquele estudo, aquela evolução. Eu espero que vocês aproveitem, é essa a razão, né? Qualificá-los, melhorar a nossa interpretação. Vocês vão achar lá no Momento Consulte 15, 16, 20, 21, 27, 29, 52, 75 e principalmente no 79, nós tratamos esse tema. Fique lá à vontade, olhe e, tendo dúvidas ainda, mande aquele e-mailzinho. Para isso, nós disponibilizamos o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. No episódio anterior, para quem não viu, nós mudamos um pouquinho a rotina, embora você tenha um espaço de comentário embaixo, pode ficar à vontade para fazer o comentário, né? Estamos sugerindo que as dúvidas sejam encaminhadas por e-mail. Por quê? Nós já estamos aí com o 95º episódio. E não temos muitas vezes como olhar o primeiro, o segundo, o terceiro, o 20º momento consulte. E alguém que vê 6 meses, 1 ano depois, vai lá e coloca dúvida. Eu tenho que ficar revisitando. E ele acaba não sendo atendido. Não é que nós não façamos esse pente fino. Mas para favorecer você e não dar aquela ideia de que nós não atendemos, a gente pede, use o e-mail. Quer fazer sugestão, comentário, crítico? Estamos à sua disposição. Este programa é feito pensando em você, esperando que você tenha realmente um aproveitamento. E aí vem meu segundo pedido. Né? Aqui embaixo tem aquele joinha. E tem gente que não dá o joinha, o like. Não gostei do Gilberto, não gostei da matéria. Bom, já tive alunos participaram de todo evento
e no final disseram que não gostaram. Mas saíram com o material, saíram com as dúvidas resolvidas, né? O que é importante? Você tem todo o direito de não gostar assistindo. Isso faz parte, nós sabemos disso e vamos respeitar, né? Não existe aqui, desculpa a expressão, não tem nada a ver com a ideologia do momento, democracia relativa. Nós respeitamos a sua opinião e é assim que funciona o mundo. Né? O dia que nós aprendemos a respeitar opiniões diversas, nós vamos evoluir muito, não só no país como no mundo. Né? Mas o que é importante? Por que eu peço o joinha para você? Por que eu peço o like? Nós vivemos hoje em tempos de inteligência artificial, em tempos de rede neural artificial. Para quem não sabe o que é rede neural artificial, já falei da última vez, é a mesma ideia de Facebook, de LinkedIn, de Instagram. Quando você adiciona um novo amigo, esse novo amigo vem com informações de amigos em comum que vocês não sabiam. Oi, gente, isso é a rede neural artificial, ela vai se cruzando. O mesmo princípio dos nossos neurônios. Isso é o princípio do silogismo, da lógica aristotélica. Né? A, B e eu concluo C. Aquele velho macetinho. João toma café. Quem vive café? Quem toma café vive longamente. Ora, você vai concluir sem eu ter dito que o João vai viver longamente. Mas eu não falei isso, não precisa. Porque eu junto a ideia de que o João toma café, junto a ideia de que quem toma café longamente, eu concluí que ele vai viver longamente. Isso é silogismo. É assim que as redes, né, sociais funcionam, e é assim que o nosso sistema SPED, nota fiscal eletrônica, e todo o sistema concêntrico de informações trabalha, e os dito cujos algoritmos que vão dar relevância. Por que a gente fala em relevância? Nós sabemos que o material que nós estamos produzindo é um material de qualidade. Você pode não gostar, e nós vamos respeitar. Mas, sob a nossa ótica, é um material que está realmente atendendo. Até agora não recebemos nenhuma crítica assim substancial. Recebemos, agradecemos e melhoramos, claro. Mas é importante compartilhar isso com terceiros. Tá? Então compartilhe, convide. E tem uma coisa muito importante. Embaixo tem uma sinetinha. Você pode se cadastrar, registrar, porque toda vez que houver um vídeo novo, você será comunicado disso. Tá bom? Bom, dito isso, nos acompanhem nas redes sociais, né? A Consult tem lá no seu site www.crowconsult.com.br, tem um espaço lá de notícias e artigos. Então, volte e meia, muito do que nós falamos aqui está lá expresso em artigos, né? E é um linkzinho, né? E hoje eu prometi, inclusive, neste material embaixo, colocar o linkzinho, né, do Código Tributário Nacional. Curiosamente, os artigos 96 a 112 foram comentados por mim. Eu sou coautor da obra e é um material que é muito bem aceito pela classe jurídica, contábil, porque ele auxilia a pensar o direito tributário. Tá? Então, nos procure nas redes sociais, vocês vão achar a Consult no Instagram, vão achar no LinkedIn, vão achar no Facebook e aqui também no YouTube. E nos procure também nós, né? Temos lá, você não vai ter dificuldade de procurar o João Humberto Meira no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook, onde nós também replicamos esse material, sempre levando a nossa marca Consult conosco, que é uma marca que nos dá muito orgulho e que tem qualidade. Afinal de contas, nós estamos próximos de completar 48 anos e isso é uma credibilidade que nós tentamos levar em cada uma das nossas falas. Dito isso, agradeço a oportunidade, fico à tua disposição e se tiver novas dúvidas, nos procure, tá bom? Um abraço e até a próxima.